Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui com a Rajita, que está de mau humor. Normal. Sou vendida de gato, sim. Então, foi embora. Tchau, tchau, Rajita. Então, gente, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos trazer algo que não atualizo faz tempo, que é como que eu começo a procurar coisas, como que eu começo a procurar artigos científicos e como que eu encontro um tema de pesquisa para mim. Então, neste primeiro vídeo aqui, não sei se vai ficar 100% no YouTube, se vai ficar só nos nossos cursos, se vai ficar 100% no YouTube, ainda estamos decidindo. Mas vamos lá, quero trazer essas dicas para vocês de como que funciona para você pesquisar tudo isso. Só reforçando, para quem não me conhece, meu nome é Ana Cons, também conhecida aqui na internet como Ana Loutra. Sou ex-bolsista MEC de pesquisa, PhD em ciências pela Shinsei University lá no Japão, especialista em ensino para neurodivergentes, com foco principalmente em finalzinho do ensino médio e ensino superior, e estou aqui para mostrar para vocês caminhos tanto para estudar fora do Brasil, principalmente no Japão, e também, cada vez mais, suporte para ensino para neurodiversos, tá bom? Então, nesse primeiro momento, vamos entender, independente se você quer ir para o Japão ou não, quer ficar na área acadêmica aqui no Brasil ou não, tanto faz, como que eu procuro um tema de pesquisa para mim? Como que eu faço isso? Então, coloque comigo que a gente vai dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Então, gente, para esse primeiro momento, estou aqui com a outra tela. Quais que são algumas coisas que a gente vai ter para a gente procurar artigos científicos do que a gente quer pesquisar, tá? Primeiro de tudo, gente, IA é interessante? É. Porém, principalmente nessa área acadêmica, etc., ChatGPT, Gemini, etc., às vezes eles vão dar uma alucinada, tá? Então, pelo menos hoje em dia, agora, meio de 2026, estamos com esse recurso. Tem algumas IAs específicas para a área acadêmica? Tem, mas eu quero mostrar para vocês como que a gente faz algumas pesquisas no modo mais raiz para, quando você quiser usar a IA ser uma ferramenta para vocês e não ser algo ultra dependente. Vamos lá, então. Primeiro de tudo, a gente pode, sim, usar o Google Scholar para procurar artigos acadêmicos, tá bom? Eu, Ana, particularmente, não sou muito fã do Google Scholar. Não sei, eu acho que ele não traz resultados tão interessantes, mas pode sim. O que é que eu vou fazer? Sei lá, vou jogar aqui palavras-chave, entendeu? Então, tipo, sei lá, vamos pegar o mais hype que tem no momento, IA generativa. Então, beleza. Vou pegar aqui. Ó, vai ter os artigos mais recentes, posso colocar os mais recentes ou não, etc. E tal, que é praticamente uma busca do Google. Só que eu quero mostrar para vocês outros recursos que eu, Ana, usei muito nos meus anos de pesquisa acadêmica, durante os meus mais de 10 anos na bancada, e até hoje eu uso eles, tá bom? Principalmente nas nossas aulas e consultorias. E para as minhas pesquisas também na área de neurodivergência. Science Direct. Gosto muito desse site e eu uso ele principalmente para entender o que está sendo pesquisado no mundo inteiro, tá bom? O que que eu vou fazer? Normalmente eu gosto de começar com uma palavra-chave genérica, tá? Aqui a gente vai ver os artigos, o que está sendo publicado, sim, já tem de 2027, porque vão ser edições publicadas em 2027, tá? Qual o tipo de artigo que vai ter aqui, se é capítulo de livro, se é de revisão, isso e aquilo. E aqui alguns outros parâmetros. E aqui quais são as dicas principais para usar esse recurso. Primeiro de tudo, alguns deles vão estar escritos com essa bolinha verde escrito Open Access. O que é isso? São artigos que qualquer pessoa pode abrir eles, tá? Que eu vou ter o nome do artigo, os autores, dados sobre os autores, o abstract, que é como se fosse o resumo. Sempre recomendo, primeira coisa de todas, leia o título e leia o abstract. Se de fato tiver algo interessante para você, daí baixa o PDF, tá bom? E quando vocês veem que tem um open access, um open source,
vai estar escrito aqui já para você abrir o PDF. Clico nele, ele já vai abrir o PDF purinho, inteirinho, bonitinho, benção, com as keywords, a gente já vai falar delas, tá bom? E todo o artigo, a maior parte dos artigos vai ter esse formato, dividido em 2 colunas, passando por introdução, metodologia, pá, tá bom? Curti esse artigo? Vou ler ele inteiro? Não vou. Calma, segura. Calma, pequeno padawan. Minha recomendação particular, tá? Leia primeiro o título. Interessou? Beleza. Leia o abstract. Interessou? Beleza. Agora leia a conclusão. Vou lá para baixo. Vou ler a conclusão. Pô, foi interessante mesmo e tudo mais tal. Guardo esse artigo numa pasta ali mais bonitinha, que eu vou ler ele com mais calma depois. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, quando a gente está começando na área acadêmica ou migrando dentro da área acadêmica, por exemplo, eu sou de química, só que eu sou da físico-química e de química de materiais. Se eu pegar, por exemplo, um artigo sobre eletroquímica, essa parte da metodologia, às vezes, vai ficar muito densa. E, às vezes, eles passam por cima de conceitos que, dentro das áreas deles, já é muito conhecido, algumas análises, técnicas, etc. Mas, para quem não é exatamente daquele nicho, fica muito densa a leitura. Então, quando a gente está num primeiro momento para avaliar qual é o tópico que eu quero estudar, ou quais são os tipos de pesquisa possíveis, eu acho mais interessante fazer assim, tá bom? Salva um pouco de energia mental, ao invés de tentar ler os artigos inteiros, porque eles vão ter várias páginas, eles vão ser densos. Então, neste primeiro momento de investigação do que está acontecendo, vai até aqui, tá bom? Aí a gente vai ler só até aqui em qualquer artigo. Não, calma, hold, calma. É só nesse primeiro momento, tá? Para saber o que você vai baixar ou não, o que você vai selecionar ou não. Certo? Então, isso daqui são os artigos Open Access. Porém, voltando lá na página de procura, eu vou ver que muitos deles não têm esse Open Access aqui, tá? Como que vai funcionar então? Normalmente, vai ter essa parte de acesso pela organização, ou para eu comprar artigo. Não compre, calma, tá tudo bem. Se você for matriculado em alguma instituição de ensino superior, normalmente você coloca que ele já abre. Ou, às vezes, se você entrar pelo Wi-Fi da sua universidade, também acessa, tá? Mas, de novo, antes de sair cavucando isso, lê o título, lê o abstract, dá uma olhadinha nas keywords. Se for interessante, sim, baixa ele. Ah, Elondra, não tenho nenhum site de universidade, não estou conseguindo achar, queria muito ler esse artigo. Ou eu posso tentar cavucar se tem alguma coisa no ResearchGate desses pesquisadores, ou eu vou pelo Sci-Hub, tá? Sci-Hub tem um vídeo do Átila de alguns anos atrás, bem interessante, explicando o que é o Sci-Hub, como usar ele, etc. Às vezes é uma alternativa, tá bom? Mas, né, deixa ele como último recurso. E como que eu vou usar isso, tá? Você tá vendo aqui que tem um númerozinho começando com 10, sei lá o que e tal? Guarde essa informação. Quando eu vou lá para o outro artigo que a gente tinha acabado de ver, tá vendo aqui que tem um doi.org/10, alguma coisa? Esse é o que a gente chama de DOI, que é como se fosse o código de barras de qualquer artigo, tá bom? Todos os artigos de revistas têm que ter este DOI. Joguei direto no Google, ele me acha, tá? É o rastreador deste artigo, tá? Ó, aqui, Digital Object Identifier, isso que significa DOI. Vou colocar aqui. Ele também me acha, tá? Opa, tem um repositório artigo aqui. Opa, tem aqui no ORCID do pesquisador, que é como se fosse uma rede social acadêmica. Ó, eu vou cavucar aqui nas coisas, né? Aqui, opa, isso aqui é desde aqui. Acesso ao documento.
e vou linkando. Ah, deu a volta. Mas então, qual que é a parte interessante, tá? É você ter toda essa estrutura disponível para você entender o que está sendo estudado e pesquisado na sua área em específico. Isso vale para pesquisa em qualquer país, de qualquer modalidade, tá? Sou da área de exatas, sou da área de humanas, etc e tal. Normalmente eu faço a primeira triagem aqui, tá? Ele é mais interessante para áreas exatas e biológicas, mas não apenas, tá? Principalmente também áreas interdisciplinares também é bem interessante. Para a área de humanas, às vezes deixa um pouco a desejar, mas tem outras bases, databases, às vezes de artigos de revistas específicas, etc, que também são muito úteis, tá bom? Então, num primeiro momento, se abracem no Science Direct, tá bom? Se for procurar isso por IA, quando você for colocar no prompt, pede para trazer o título do artigo ou artigos que vão falar sobre a generativa aplicada, sei lá, na análise de patologias cerebrais, sei lá, tanto faz. Pede para ele trazer o título do artigo e o DOI, para você confirmar que aquele artigo está de fato falando sobre aquilo, para você ler o abstract direto do artigo, porque senão a IA, você não dá para confiar 100% na IA ainda hoje, no momento que a gente está, porque ela pode sim alucinar. A IA pode ser útil? Pode, principalmente para a gente fazer uma primeira triagem, tá? Lembrando, IA é ferramenta e não um ponto final. E lembrando, a gente teve uma atualização da legislação brasileira que é permitido hoje em dia na área acadêmica usar a IA, porém precisa estar muito bem discriminado em quais etapas você usou ela e usar a IA como ferramenta. Então, por exemplo, quero fazer a parte das tabelas, ver o referencial teórico, tudo mais tal. Mas eu não posso IA para tirar conclusões ou não falar em que parte que eu usei a IA, tá bom? Então, quando você for fazendo tua pesquisa, você já deixa lá anotadinha. Ah, então eu usei tal IA, usei o ChatGPT tal versão, usei o Gemini tal versão para fazer pesquisa sobre tal coisa, para fazer a organização dos dados em tabelas, sei lá o que e tal. Deixa tudo isso anotado. Tá tudo mudando muito rápido com relação a isso da IA. Então, quanto mais coisa você tiver anotado de como você fez aquele procedimento, como numa pesquisa acadêmica mesmo, quando você for sentar para escrever, você tem todos os dados, não depende apenas da sua memória para saber o que você fez e realmente conseguir colocar a metodologia correta que você fez. Tá bom então, gente? Então, vídeo de hoje ficamos por aqui. Qualquer coisa me avisem, tá bom? Mas a gente ainda vai fazer mais 2 vídeos dessa parte especificamente de artigos. Um das databases dos repositórios japoneses e outro de um recursozinho sobre referencial teórico, que eu sou, assim, apaixonada, que é o Mendeley, certo? Para como que a gente vai conseguir usar essas referências acadêmicas e como que a gente facilita a nossa vida para a gente usar isso e não ficar se lascando para tentar arrumar o referencial teórico, tá bom? Depois, para a gente não ficar se lascando tentando usar o referencial teórico depois. Tá bom então, gente? Então, vejo vocês nos próximos vídeos e quem tiver interesse em procurar um acompanhamento personalizado, seja para entrar na área acadêmica, aqui no Brasil ou no Japão, ou parte específica para suporte para pessoas neurodiversas, entra no link aqui embaixo que a gente vai estar super feliz em atender vocês. Beijo, beijo. Bye, bye.